Porque é importante, Paulo, falamos sobre cultura, porque cultura é a melhor fotografia de identidade de um povo. Nós, recentemente, vimos o samba ser elevado a patrimônio nacional. Com o samba, também estava a dicanza, que é um instrumento de samba, também foi elevado a patrimônio nacional. Esses valores, esse conjunto, esse acervo de monumentos históricos devem ser de conhecimento público. As pessoas têm que conhecer. Esse é um livro que é dos angolanos. Aqui está expressa uma vontade dos angolanos. Nós tínhamos que escrever o samba. E o samba... Ouvintes, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20. Portanto, 15 horas e 10 minutos na rádio, sábado 27 de maio de 2023 é o ano. Então, propomos-nos aqui conversar com um escritor, investigador cultural, crítico musical. É o senhor Pedro da Rosa, está aqui conosco na Rádio 20 e, portanto, traz-nos aqui o livro O Nosso Semba, que você já está aí a ver nas imagens, intitulado Nosso Semba, com uma grande homenagem a Joãozinho Morgado. E então está aqui conosco para então podermos falar relativamente às motivações que o levaram a escrever esse livro, editado pela Mayamba, tá? E, portanto, Pedro José da Rosa nasceu a 15 de setembro de 1988, no município de Kazenga, na província de Luanda. Tá? É licenciado em Economia e Gestão. Portanto, a faculdade não interessa muito dizer, mas essa é a formação dele. E é um pulo muito grande, né? Economia e Gestão versus música, cultura. Então é o que vamos procurar entender. Pedro da Rosa, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Rádio 20, muito obrigado pelo convite. Exato, muito bom, muito bom. E, Pedro, esse livro, primeiro ponto, muitos artistas angolanos, não só artistas, desportistas também, fazem muitas vezes referência do facto de não terem sido homenageados. Alguns até são homenageados em outros países. Então, aqui em Angola, aqui cá entre nós, somos conhecidos como os que menos homenageamos. Quais foram as motivações que tiveste para homenagear então aqui o Joãozinho Morgado na sua obra? Primeiro porque Joãozinho Morgado é uma das figuras principais do principal do samba. Né? Para quem não conhece, Joãozinho Morgado é instrumentista e executa a percussão. Em outros termos, né? O batuque, ngoma. E é do ngoma, é da percussão, das tumbas que se encontra a cadência para encontrar se encontra a cadência certa do samba. E o Joãozinho Morgado é das figuras que, apesar do tempo, continua ativo, continua a trabalhar, continua dia e noite, incansavelmente, a fazer música, a produzir músicas, diferente de muitos da sua geração, que já não estão ativos. Muito bom. E já falei aqui a tua idade, de 88, naturalmente deves ter 35, né? Por aí, né? Pronto, mas 88 e 34. Né? 34, né? Ok. Então, e és muito jovem para ter que lançar um livro com esse tema e falar sobre o samba, um estilo muito mais voltado para adultos, como vês. Quais foram as motivações? Por que decidiste lançar um livro a falar do samba, quando podia ser um outro tema, mas preferiste fazer um livro falando do samba, que é o nosso estilo musical? Certo, sempre fui muito apegado à música, à cultura, a essas coisas que muitos de nós achamos estranhos, né? Então, foi num encontro que tive na feira, na 10ª edição da Feira do Livro e do Disco, realizado pelo Dr. João Fortunato. Tem sido aí na Rádio Escola, né? Antigamente, sim, na Rádio Escola. Que foi organizada um evento que no seu encerramento estava o conjunto Os Quesos. Os Quesos começaram a tocar ao vivo e eu ouvi pela primeira vez ao vivo. Então aquilo foi muito nostálgico, né? Tipo, eu estava a lembrar um tempo
do que eu ouvia os meus pais ouvir aquelas músicas em casa, e era um privilégio para mim ouvir ali ao vivo. Então eu percebi o valor primeiro da música deles, mediante a idade e aquilo, conforme eles executavam os instrumentos, aquela toda a beleza. Então eu percebi que tínhamos que dar mais importância naquilo que eles estavam a fazer aí. E essa importância eu tinha que transportar no meu lado, naquilo que eu sei fazer, como escrevo, sempre investiguei, sempre estive ali. Então, vou escrever uma obra. Muito bom, muito bom. E já agora, qual é a origem do Semba, só para nós entendermos aqui? Deixa-me só, Paulo, definir o Semba para começarmos ali toda... Isso, exatamente. Toda a ideia. O Semba é um gênero musical angolano que denota-se por uma cadência própria, onde na base encontramos a percussão. O Semba é uma música dos angolanos que a percussão é que dita o andamento dessa mesma música. Para sabermos a sua origem, nós temos que voltar um bocado na história, que não temos tempo suficiente para abordar aqui, mas é assim, numa forma sintética. O Semba tem a sua raiz ou a sua origem na ilha de Luanda. Antigamente, muito antes da entrada dos portugueses em Angola, os povos faziam encontro para trocas comerciais. Nesse processo de migração de um povo para o outro, mas ainda a nível local, nos tempos dos reinos, né? Havia um encontro dos povos de Baza Congo com os povos da ilha de Luanda, os povos antigos da ilha de Luanda. O objetivo era fazer trocas comerciais, aqueles traziam um produto para trocar com os que tinham aqui, e dessas trocas também aconteceu trocas culturais. Das trocas culturais envolvia a dança, a música, os instrumentos musicais, que eles, dessa envolvência, encontraram uma dança própria, ou melhor, uma dança conjugada entre os dois povos, que eles chamaram de Caduque. Caduque é uma dança rústica, dançada em par casal, numa roda, em que no final da roda, ou melhor, no final do encontro do ritmo, sai um par casal e fazem um Semba no meio. Começou como dança ou como um estilo em si? O Caduque, uma dança. Sim, não, mas o Semba, rapidamente, começou como dança ou como estilo primeiro? Como dança ou como música? O Semba? O Semba é um estilo de dança e de música derivado de um estilo de dança. Então, esse Caduque desenvolveu-se. Esse Caduque desenvolveu-se e, com o passar do tempo, ganhou novas estruturas. Os bailarinos já tinham uma coreografia maior e melhor organizada, já se apresentavam com uma indumentária melhor preparada, nesse caso os fatos completos e os panos da bençangana para as senhoras. A nível da instrumentalização dos instrumentos, já tinham um melhor preparo e já não queriam só ficar naquele cenário rústico, já estavam a entrar um bocadinho para alguns salões, algumas salas nobres de eventos. Então, Oscar Riba aponta o grupo bailado, bailado da Ambaca, eu depois confirmo, mas é o bailado da Ambaca, que o Oscar Riba no seu livro Zomba aponta como os precursores dessa transformação. Nesse processo de transformação estava-se a criar aí a dança Macemba. Se conseguiram perceber, ou se podem perceber, começou o Caduque. A sua transformação e desenvolvimento levou a Macemba. Macemba, que passou a ser uma dança já mais considerada
melhor aprimorada e com uma técnica mais afinada. Mas na verdade era o caduc só a ter uma elevação melhor. Ok. Esse caduc, ou essa macemba, desenvolveu-se, ganhou novos palcos, novos espaços. Apesar da opressão, os povos eram ainda oprimidos, porque isso é muito antes no tempo colonial, da né? independência, sim. Mas já tinham alguma liberdade de expressar as suas vontades culturais, que era através da dança, através dos seus ritmos. Quais eram os instrumentos que eram usados naquela fase? Na produção do caduc e tanto na macemba usava-se a dicanza, o quibabelo, o ngoma, o chocalho, algumas vezes a puita e o singuvo, né? Chinguvo, é assim que se diz certo. E quando se transformou em macemba, aí entrou a concertina harmônica, que é um instrumento já europeu, que entrou para a música angolana e ali passou a ser chamado de macemba. Ok. Essa macemba, Paulo, que é importante que eu explique aqui para fazer um processo de esclarecimento a nível do cronograma da história. Essa macemba também foi ganhando palcos em Luanda, foi ganhando espaços em Luanda, melhor, e transformou-se. Uns quiseram apelidar de rebita, que no final é a mesma coisa, a macemba é a rebita, apenas com a diferenciação na terminologia. Mas também para dizer rebita é um termo que os portugueses trouxeram para apelidar a macemba. Quando um grupo de portugueses que estavam que praticavam deixa-me eu construir isso. Um grupo de portugueses que estavam na França, no processo das revoluções, etc. Então, eles lá tinham contato com uma dança que é o cotillon francês. O cotillon francês é uma dança muito próxima da macemba, porque também dançam sem par e fazem as rodas, as vestimentas são parecidas e tem um instrumento que é comum na macemba, que também no cotillon, que é a concertina harmônica. Quando esses portugueses estavam em França, então conheceram ou entraram em contato com a macemba. A ver a macemba, eles lá em Portugal ou em França apelidavam o cotillon francês como rebita. Então, quando chegaram para aqui, quiseram também meter o rebita na macemba. Essa dança é igual ao cotillon, então é a rebita que nós chamamos lá na França, né? Então, foi mais ou menos essa experiência que os portugueses trouxeram do termo rebita. Porque, no fundo, a rebita é a macemba. É só o termo. Prontos. A rebita teve grandes anos de ouro em Angola. A história mostra que em 1921 nasce o grande conjunto, que é o Grupo Elite. Foi um grande grupo de dança. Executavam a rebita de uma forma muito preparada, muito mais afinada, uma estrutura e uma coreografia melhor acentuada. Havia um comandante, que é o comandante do grupo nesse caso, que é o Abel Fontes Pereira, mais velho, Abel Moene Odicota, como é chamado, é que deu todo esse processo de, vamos assim dizer, de criação estética certa da rebita. Essa rebita que desenvolveu-se até os anos de hoje, porque a rebita ainda existe. Se deres conta, a rebita, que é a macemba, é a música que ouvimos todos os dias nas festas, onde vamos, que tem aquele compasso do que é Lulu. Nós cantamos da banda Mamãe. Essa é a tal rebita, né? Essa é a tal rebita, que foi transformada e é cantada por muita gente. Essa música, para terminar, Paulo, entrou no bairro Operário por intermédio de Liceu Vieira Dias, com os conjuntos Ngola Ritmo. Entrou como? Entrou porque Liceu tinha vários momentos de ensaio e era um bom exímio guitarrista. Então, no seu violão, com Zé Maria, Nino Ndongo e outros,
foram criando as imitações rítmicas da macemba, da kazukuta, da cabetula e outros estilos mais do folclórico angolano, e foram introduzindo nas guitarras, nas suas violas. Desse som, introduziram logo, lógico, a percussão, a de casa, e aí estavam a fazer o semba, que eles, Angola Ritmo, denominaram como sendo aquela música nova, que já havia a guitarra como semba. Aí foi já tida como semba, certo? Música semba. E isso foi em que ano? Angola Ritmo é uma criação de 1947 e 1947, pronto, todo esse processo de construção, transformação, de 1947 a 1950. Ok, muito bom. Quanto agora, aqui em Angola tudo bem, já aceitamos ela como semba, certo? E quanto à internacionalização do semba, como é que foi? Como é que chega o semba em outros países mais? Sim, o semba, há muito antes de mandarmos o semba para fora, o semba tinha que ser construído aqui em Angola. Isso. Que, no meu ponto de vista, foi muito bem feito o trabalho de divulgação, expansão, porque os artistas todos se identificaram com a música. Era música, não era, é a música popular de Angola, sempre é a música de bandeira de Angola, em que Cabinda o Cunene. Há quem diga que é o Kuduro. Não, Kuduro é um gênero muito recente em comparado ao semba. Kuduro é uma música de 1992, 3, 4, e o semba é uma música de 1945, 6, 7, 8. Então não há comparação, é uma coisa muito nova, é embrionário falar para comparar o Kuduro com o semba. Então toda essa popularidade que o semba ganhou no espaço nacional foi devido aos artistas, devido aos fazedores de eventos, as salas, os centros recreativos, e não só o Conjunto Angola Ritmo teve um trabalho de disseminar a própria música, a música angolana nesse caso, em todo o espaço nacional, de maneira a divulgar a cultura, de maneira a divulgar a nossa música, nossas línguas, para que nós tivéssemos um ponto de identificação, porque nos anos 30, anos 20, 30, 40, acho que até 60, Angola era um território invadido por muitas músicas internacionais, porque a música angolana não tinha espaço, tudo porque o colono tinha receio que se passasse alguma informação por via da língua quimbundo, que era camuflada, se passasse alguma informação entre os povos para o combate daquilo que era que a Angola procurava, né? Da independência. Combate à independência não, para a procura da independência. Ok. Muito bom. Um dos grandes precursores da internacionalização do semba é o Bonga, né? Ou temos aí outra gente que a gente não conhece? Entrando para a internacionalização do semba. No meu ponto de vista, e também apresentei isso no livro, o semba não é uma música internacional. O semba é uma música da Angola, a procurar espaço lá fora. Mas agora uma coisa, vamos entrar agora aqui numa conversa de internacionalização, mas internacionalização seria o Bonga e muitos outros, Valdemar Bastos não é semba, né? Semba também não é semba, é jazz, né? Bonga, Paulo Flores têm sido convidados em atividades fora do país. Isso não é suficiente para considerarmos o estilo internacional? Prontos. Consideramos uma música internacional quando é produzida pelos outros povos. O que acontece, a música semba é uma produção simplesmente angolana. Está claro. Nós tentamos levar a nossa música lá fora para que outros povos se identificam e também começam a fazer. Por exemplo, o samba. A Angola produz samba. Né? Temos aquelas músicas acho que o grupo do Dream Boys, né? Dream Boys, mesmo o Kelly Silva também já o fez. Samba, e muitos povos vão fazendo samba, que é uma música brasileira. Então, quando a música ganha essa repercussão, outros povos se identificam e gostam daquilo, começam a fazer,
aí a música Tá claro. como música internacional. Tá claro. Falando Agora, respondendo o Paulo, para não ficar assim vago, o Bonga é o grande Bonga, que tem feito um grande trabalho para emancipar a música da Angola lá fora. Okay. Assim como o Paulo Flores, Yuri da Cunha, levam o samba fora da Angola. E não é fora só em Portugal, é mesmo em até países que não falam língua portuguesa. E olha que o samba muitas das vezes é interpretado em quimbundo, mas ainda assim os grandes artistas, e mencionaste aqui o Bonga e Paulo Flores, levam para esses países, que é um trabalho de emancipação, como disse, expansão, é um processo pioneiro e embrionário de internacionalização que, no meu ponto de vista também, não será possível só com esses dois artistas. Precisamos mais, e depois o processo de internacionalização é uma cadência, vai com um conjunto de elementos. Não é só a música, tem que haver eventos, grandes eventos, tem que haver parcerias, tem que haver é uma estrutura completa para tu internacionalizar a tua música. Falaste em samba. Há alguma relação entre o samba e o semba, uma vez que alguns instrumentos que são usados no semba é usado também no samba, e alguns brasileiros dizem, algumas pessoas dizem, o samba é proveniente do semba e vice-versa. Alguma relação entre esses dois estilos? Pronto, essa é uma discussão que eu gostaria de levar à parte, porque o Dom Caetano, num dos seus álbuns, tem uma música que diz samba que vem do semba. Sim, não é... Pronto, estava a tentar mostrar que o samba é um derivado do semba. Muitos pensadores, pesquisadores também afirmam que o samba veio do semba. Martinho da Vila, o grande compositor, cantor, e para os que não saibam, Martinho da Vila é o rei da música popular brasileira. O Roberto Carlos é o rei da música brasileira. Música, nesse caso, música urbana, né? Então, tem um trabalho de investigação para também, no final, ele quer saber se o samba é ou não o pai do samba. Porque se irem, né, para as pesquisas, o Martinho da Vila tem uma música que diz o samba da Angola, o samba. Os nossos ancestrais, eu estava a tentar mostrar que nós, os brasileiros, temos uma raiz e temos uma descendência, né? Nossos ancestrais que estão em África, em Angola, em Luanda, que lá vais encontrar o samba, pronto, que derivou do nosso samba. Mas isso é algo que tem que ser discutido, tem que ser pesquisado, porque a história da mostra deixou sinais que devem ser alinhados para percebermos se é mesmo ou não. Muito bom. Vamos falar do teu livro. Qual é a importância dessa geração ler o seu livro? O que é que você pretende com esse teu livro no seio da nova geração? Pronto, eu não vejo esse livro como um meu livro, com toda a modéstia, né? Não penso assim, tipo, meu livro. Eu vejo que esse é um resultado que esse é um livro que é dos angolanos. Aqui está expressa uma vontade dos angolanos. Nós tínhamos que escrever o samba. E o samba é uma das nossas formas de se expressar. E nós temos que resistir à nossa história, sobretudo à nossa música. E o samba não foge. Há interesse algum dos nossos mais velhos, a comunicação angolana, em passar este testemunho à nova geração? Porque você é o primeiro, pelo que eu saiba, a trazer este conteúdo, esta informação em forma de livro. Então, de valorizar isso. Agora, há algum interesse das nossas instituições em partilhar estas informações com os nossos jovens? Sim, eu quando fiz o livro tive o apoio de muita gente. E é importante que eu fale sempre desses nomes, construir as ideias sozinho. Esse foi um trabalho de pesquisa em que envolveu muitos oradores
sobretudo muitas figuras da nossa música. Sim, tá vendo aqui como Yuri da Cunha, DJ Maninha, Dom Caetano, mais velhos, Lito Graça, o rei da música, Elia de Aquimoeso, o ex-ministro da Cultura, João Fortunato. Isso, João Fortunato. O Dionísio Rocha, que eu trato como um pai. Grandes figuras. Que me deu toda essa informação. Pois é. Muito saber. O Dom Caetano, que esteve sempre perto. Então, para dizer que eu tive apoio. Inclusive algumas rádios, televisões, muito bom, jornais. Tive apoio de todas essas estruturas, ou de todas essas instituições, né, pessoas individuais e coletivas, para fazermos essa obra. Agora, a nova geração deve ver aqui uma oportunidade de encontro com o conhecimento, uma oportunidade de pesquisa para dar continuidade. Pode ser neste mesmo segmento, procurar saber mais sobre o samba, procurar saber mais sobre a música de Angola, sobre a nossa cultura, ou como também pode encontrar aqui uma fonte ou uma ponte de inspiração para escrevermos mais outras coisas, para pesquisarmos mais outras coisas sobre nós. Porque é importante, Paulo, falamos sobre cultura, porque cultura é a melhor fotografia de identidade de um povo. Nós recentemente vimos o samba ser elevado a patrimônio nacional. Com o samba também estava a dicanza, que é um instrumento de samba, também foi elevado a patrimônio nacional. Esses valores, esse conjunto, esse acervo de monumentos históricos devem ser de conhecimento público. As pessoas têm que conhecer, sobretudo os jovens, as novas gerações, devem perceber a importância desse material para que tenham contato com a história, com os ancestrais e poderão assim dar continuidade da nossa cultura, porque nós às vezes esquecemos, a cultura extingue-se. Quando não é disseminada, ela para. Se nós não continuarmos a falar do samba, como estamos aqui hoje, a conversar sobre o samba, a explicar a narrativa de construção histórica, a origem, etc., informar os mais novos, eles vão ter contato apenas com as músicas da Nigéria, os Nádias, etc. Isso. E depois, daqui de um tempo, nós já não estamos, eles vão continuar a falar do Nádia, a falar de outro estilo, e ainda podem ter o cuidado ou descuidado de falar, por exemplo, que o rap é uma música de Angola, que o Nádia é uma música de Angola, porque vai ser o que eles encontraram para frente. Como nós não estamos a falar do passado, não estamos a falar da história, não estamos a contar o que aconteceu lá atrás, então não vai ser de conhecimento das novas gerações. Aí extingue uma cultura. Exatamente, muito bem, é verdade. E para melhor conhecimento, onde é que nós podemos localizar o seu livro? O livro está disponível na livraria Maiamba, cita aqui na Rua da Liga Africana, aqui próximo. O livro também está em outras livrarias, não consigo aqui apresentar os nomes, mas está. E também está disponível no site, né? Para quem quiser fazer download ou comprar. Isso exatamente, compra online. Compra online na Via da Tecnologia. Muito bom. Muito perfeito. Olha, nós podíamos aqui ficar a conversar, mas o tempo não nos permite. Mas contudo, Pedro, está tudo dito do nosso lado? Alguma outra informação que queira deixar? Prontos. Informação há tanta, nós podemos estar aqui a falar até o dia seguinte, mas é mais ou menos isso. É importante que, Paulo, falemos das coisas que nos interessam e levamos para as outras pessoas, para o conhecimento das outras pessoas. Isso é muito importante. A cultura, no fundo, a cultura é isso. A cultura é a prevenção de uma identidade que não se quer perder, ou que não se deve deixar perder. Para que nós se conhecemos. Senão, depois, não teremos um denominador comum que nos identifica como povos da mesma terra ou da mesma região. Nós temos que ter uma música que nos identifica de Cabinda ao Cunene, que é o samba. Isso não é unânime. Algumas pessoas dizem que no ponto X tem a música Y, no outro ponto tem a música Y. Isso é uma questão regional. Mas nós temos que ter uma música que nos identifica a todos, que é o samba. Porque se formos a ver, a música consegue ser dançada, ou conseguimos ouvir e dançar
onde que a gente vai dentro de Angola, é o samba, né? O samba, exato. A música que são muito boas, sobretudo as folclóricas, mas são muito regionais também. Dança-se numa zona, a outra recebe, mas com um bocadinho de receio. Ok. Então, todos nós temos que trabalhar para esses processos de identificação. Isso eu não quero dizer que eu estou aqui a defender o samba, que o samba é melhor do que um outro estilo. Mas eu estou aqui a tentar conservar um processo de identificação. Que é nosso. Uma coisa que nos identifica a todos. Faz todo sentido. E isso deve ser levado às outras esferas sociais. Se calhar também podes falar sobre o nosso Kuduro. Sim, porque até nesse livro tem na primeira página um agradecimento que eu faço para o Kuduro, né? Faço para a cultura nacional, que começa do Kuduro até as pinturas rupestres, né? Antigas, gravitadas em pedras, de Tito Rulo, né? Muito Tito bom. Rulo. Isso é caso para dizer que também podemos ver o Pedro da Rosa a lançar um livro também a falar do nosso Kuduro? É possível. Já começamos a fazer esses trabalhos, mas ainda é muito cedo para avançarmos dados. Mas é possível, vamos falar do Kuduro, vamos falar da Kizomba, vamos falar de outros estilos mais. Eu que me identifico muito com o Kuduro, gosto muito do Kuduro. Aliás, sou jovem, sou da geração do Kuduro, não sou da geração do Samba. Ok. E tenho muitos amigos kuduristas, e um deles é o Bobani. Aproveito de falar aqui lá das câmeras, que tem me dado muita informação, muito suporte a nível das informações que pretendo sobre o Kuduro. Muito bom. Pedro da Rosa, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui, tá? Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Juntos, aberto aos próximos convites. Obrigado e naturalmente aonde surgir. Obrigado pelo livro. Então, ouvintes, está aí. Recomendamos quer saber mais sobre o samba. Pedro da Rosa já informou, já explicou aqui a origem do samba, mas naturalmente que o conteúdo todo está aqui no livro e você vai aderir e para então informar-se sobre o nosso patrimônio cultural, tá? Então, muito obrigado pela vossa presença e audiência, muito gosto de ter do outro lado, técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Lades Bravo no áudio, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone, boa tarde.